Essas coisas aí, eu nem levanto da cama mais. Eu morro de medo, mas meu marido, ele vê essas coisas desde pequeno mesmo. Hoje em dia, ele leva isso mais na boa. Ele vê, mas sabe quando ele vê, ele senta, pensa e depois ele reage? Tá desse jeito hoje em dia. Ele não é muito apavorado, igual eu se eu visse, porque eu nunca vi. Eu via, quando eu morava pequena na Argentina, eu via muita coisa. Eu já vi, eu já vi alguma coisa batendo no meu cachorro. Ele pegava um chicote assim e dava no meu cachorro. E meu cachorro latia, chorava, chorava, chorava. E eu e meus irmãos olhava aquela coisa, olhando para nós e batendo no meu cachorro. Isso eu lembro até hoje, porque é uma coisa que marcou. Mas teve muita coisa que aconteceu que eu não lembro. Que eu não lembro muito bem. Que meus irmãos até me contam ainda que acontecia lá. A minha mãe conta, mas eu não consigo lembrar. Porque eu era muito pequena. Mas eu consigo lembrar o que aconteceu depois que eu conheci meu esposo. Que depois passou tudo isso, eu nunca mais vi nada. Aí depois que eu conheci meu esposo, que ele começou a ver, porque ele me conta. Sim. Fala assim, ó, aconteceu isso e isso. Tinha alguma coisa ali. Teve uma vez que nós estávamos dormindo, deu umas 4 horas da manhã, alguma coisa pulou em cima do telhado. Uma coisa muito grande rangindo o telhado. E meu cachorro chorando porque ele estava vendo alguma coisa. E eu morri de medo. Sim. Só que daí depois aquela coisa desceu no quintal dos fundos e deu um murro na porta. Isso eu ouvi. Aí meu marido falou assim, alguma coisa tá em cima da casa. E ficou ali, e ficou. Quando deu 5 horas da manhã que tava clareando, ele subiu de novo no telhado e foi embora. Sim. Isso é tipo assim, Deus no livre guarda a condição, quando você tem que começar a pedir para Deus para, em nome de Jesus Cristo, mandar para longe, que o inimigo, ele ronda a gente sabe, tipo assim, eu acredito nisso aí, que na minha infância eu vi, entendeu? Eu escutava arranhando as paredes também, olhava no meio da rua, da estrada do sítio, escuro, eu olhava pela greta da janela, eu via como se tivesse tipo 3 pessoas, assim, passando uma brasinha de cigarro, né? Uhum. Assim, uma passava pra outra e não tinha ninguém, entendeu? Vinha carro de noite no meio da rua, do sítio, passava no meio da estrada, não miava, não tinha nada. Então, assim, é muitos traumas. Então a gente tem que pedir pra Deus nos libertar disso daí. Tem que pedir pra Deus guardar muito a gente, porque o inimigo ronda 24 horas, ele não dorme. Sim. O inimigo não dorme. Do mesmo jeito que Deus também não dorme, protege a gente 24 horas. Mas também Deus só protege a gente se a gente pede. Exatamente. Se você não clamar e não pedir, não tem como. Ele não entra na sua casa se você não autorizar. Exatamente. Ele não é igual ao inimigo. O inimigo, qualquer brechinha que você deixar, ele entra. Deus só entra depois que você autorizar. Até alguns pastores falam, né? Que eu sou da igreja batista, né? Sou batizado lá. Assim, a gente ouve muita pregação. Assim, se a gente virar as costas para a esposa, não dormir sem pedir perdão, o inimigo já arruma espaço para ele entrar no casamento, né? Então... Eu vejo muito relatos de pessoas que brigaram com o esposo, brigaram feio e ficaram brigados por dias. Que tem casal que fica brigado dentro de casa e não conversam, né? Brigam e ficam ali sem conversar e dormem juntos sem conversar. Até que uma noite eles viram o inimigo ali no pé da cama. Depois disso, eles voltaram para a igreja, porque eles eram desviados. Depois disso, eles voltaram para a igreja. Nossa senhora, é horrível, horrível, horrível. Eu nunca vi, eu morro de medo de ver. Mas eu não quero ver. Eu sempre, quando eu vou orar, eu peço para Deus não deixar eu ver nada. Sempre pede para não deixar eu sentir nada, porque quando eu sinto medo, às vezes eu levanto de noite, eu sinto medo, eu sei que tem alguma coisa ali. Então eu peço para Deus me livrar desse medo, me deixar em paz, tirar o inimigo que estiver dentro de casa, me livrar de todo mal. Pedir para Deus abençoar mesmo. Por isso que a gente tem que ser assim, sempre unido com Jesus Cristo, né? Pedir para Deus abençoar a nossa casa. Todo dia antes de dormir é bom a gente pedir para Deus livrar a nossa casa, né? Eu sei que a gente relaxa às vezes, né? Às vezes que a gente tá um pouco cansado, acaba deitando e esquece, né? Mas tem que pedir para Deus nos livrar. Tem que pedir para Deus. Acho que a primeira coisa que você tem que fazer durante o dia é falar com Deus, porque vai ser a primeira conexão. Eu vi um vídeo uma vez da mulher falando assim: quando você faz o seu aniversário, o primeiro pedaço de bolo, você tem a sua esposa, né? O primeiro pedaço de bolo você dá para sua mãe. A sua esposa vai ficar chateada, mas você dá o resto do bolo para sua esposa. Só que ela queria o primeiro pedaço. Sim. É que nem Deus, que Deus quer o primeiro dia, o primeiro horário do seu dia, que é aquele, mesmo que seja pequenininho, um pedacinho, ele quer o primeiro. Verdade. Depois você tem o dia inteiro para fazer o que você quiser. Mas o primeiro horário do dia, dedica a Deus, ajoelha, conversa com Ele, fala para Ele qual que é o seu projeto durante o dia todinho, para Ele abençoar o seu caminho. Verdade. Se não for, para Ele te acalmar seu coração. Às vezes não é o que Deus quer. Sim.